one. Boa noite! Ai, eu amo essa minha família, que alegria, gente! Estou muito feliz de estar aqui, mas antes de eu começar a falar, vamos orar? Senhor, nós te reconhecemos como o Senhor, como Salvador, como aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Senhor, nós pedimos para que o Senhor ministre nessa noite, Senhor. Que venha, que seja palavras que vêm diretamente do teu trono, Senhor, para edificar. Senhor, para confrontar se for necessário, para alinhar corações com a tua vontade, com aquilo que o Senhor deseja fazer nesse tempo, nas nossas vidas. Obrigada, Jesus, pela tua bondade. A minha oração é para que o teu Espírito esteja sobre esse lugar, convencendo corações, para que a tua presença ela seja palpável. Pai querido, eu oro, Senhor, dizendo que toda distração saia em nome de Jesus. Que corações estejam conectados com as palavras que serão ditas nessa noite. Não porque serão ditas por mim, mas porque o Senhor está aqui e veio diretamente de ti. Em nome de Jesus. Amém. Bora lá? Antes de iniciar, eu quero contar para vocês como aconteceu quando eu fui convidada para estar aqui. Foi no retiro que isso aconteceu. Quem estava no retiro sabe, né? O que a gente viveu lá foi incrível, extraordinário. Existia realmente uma liberdade sobre aquele ambiente e uma ousadia. Então, quando eu fui convidada, eu não tinha como dizer não, porque eu estava impactada com tudo aquilo que a gente estava vivendo lá, né? E eu lembro que quando a gente finalizou a conversa, o Marco e a Jéssica comigo, eu ainda falei para o Senhor assim: Senhor, eu sei que quando eu voltar para a vida real, né, para a rotina, para os dias, vai vir a dúvida, mas eu não vou duvidar daquilo que o Senhor tem me chamado para esse momento. E eu quero confessar já um pecado, porque eu duvidei. E eu fiquei dizendo para Deus por quê, mas fez todo sentido com essa mensagem que Ele me entregou e que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, que é sobre satisfação, sobre ser satisfeitos em Jesus. E de acordo com o dicionário, o que significa a satisfação, né? É um ato ou um efeito de satisfazer-se. É um contentamento, um prazer advindo de realização do que se espera, do que se deseja. Mas a insatisfação, o que é insatisfação? A gente sabe que é o contrário da satisfação. De acordo com o dicionário também, a insatisfação ela é realmente a falta de satisfação, um descontentamento, um desprazer, contrariedade, achei interessante essa palavra, aborrecimento. Então a gente sabe que de fato a insatisfação é o efeito contrário da satisfação. E eu já quero iniciar com um questionamento aqui. Quem aqui já percebeu o quanto é insatisfeito? Não precisa levantar a tua mão. Fica só aí na tua mente, na tua consciência, analisando. Muitas vezes, por não conseguir usufruir de um momento, por achar que está sempre faltando algo, ou às vezes até analisando alguns registros, algumas lembranças, pensar que naquela época eu era feliz, mas agora está sempre faltando algo. Quando na verdade é um engano, a gente acaba romantizando, né, o passado. Naquela época existia uma outra comparação e um outro efeito que me causava um descontentamento. Pode ser ao buscar com tanta intensidade um cargo, uma posição, mas quando tu conquista isso que tu tanto almeja, tu ainda percebe o quanto tu permanece insatisfeito. Aqueles que estão fazendo uma graduação, pode ser que tu esteja almejando tanto receber aquele certificado, e aqueles que já passaram por esse processo podem dizer que ao conquistar ele, pode ser que ainda assim, com certeza, tu ainda não se sentirá satisfeito por completo.
Afinal, agora tem uma carreira a ser construída. Então, vai sempre vir algo a mais a ser desejado. Ministerialmente, tu faz parte de uma família, do corpo de Cristo, mas tu olha fixamente para aquilo que está faltando. Para aquilo que poderia ser melhor, para aquilo que poderia ser diferente. Questionando as estações que tu tem vivido, achando que tu poderia viver outras coisas. Isso é insatisfação. Ao conquistar um bem material, todos nós temos sonhos, mas perceber que mesmo conquistando aquilo que tu tanto almejava, ainda assim está faltando algo. E eu quero compartilhar um relato pessoal sobre isso. A maioria sabe que eu sou casada com o Guilherme. Nós casamos no ano de 2022. E quem já casou sabe como é casar. Organizar um casamento, ao mesmo tempo organizar uma casa, sonhar com essa casa. E nós somos muito abençoados. Eu poderia falar aqui inúmeros testemunhos em relação a isso, porque o Senhor foi muito bondoso e fiel. Mas eu quero contar algo específico, né? Que é sobre um presente que nós ganhamos, que ainda a gente não tinha, que era um sofá. A nossa tia, ela ganhou um sofá seminovo e ela nos ofereceu e prontamente a gente aceitou, né? Porque a gente não tinha, de fato, um sofá e precisávamos. Bem felizes, né? Mas quando eu fui ver aquele sofá, gente, não tinha nada a ver comigo, nada a ver com a minha casa. Era vermelho, a minha casa é toda clean. Eu pensei, Jesus, amém, glória a Deus, obrigada. E aquele sofá foi para nossa casa e as pessoas que nos visitaram, né, foram acolhidos e sentaram naquele sofá. Mas durante o primeiro ano de casamento, eu fiquei o tempo inteiro olhando para aquele sofá e dizendo, eu quero um sofá novo, eu quero um sofá novo. Chegou o final do ano, 13º, né? E a gente começou a planejar e procurar sofá. Mas era um modelo bem específico que eu queria, uma cor bem específica, então estava difícil de encontrar. A minha amiga Paty estava me ajudando nesse processo, eu mandando foto para ela dos sofás. O que tu acha? Que ela tem um gosto parecido com o meu. Eu tenho um gosto parecido com ela, né? Na verdade. E até que a gente encontrou dentro do orçamento que nós tínhamos para comprar aquele sofá. Só que tinha um porém. Ele ia ser encomendado, então ia demorar mais 20 dias para chegar. Pensa na ansiedade, época de festa, né? Eu queria passar o Natal. Nem ia passar o Natal em casa, mas eu queria que tivesse o sofá já lá. E, enfim, passou os 20 dias, o Gui foi buscar junto com meu pai. Inclusive, eles fizeram uma pegadinha comigo. Eu vou confessar o pecado deles aqui. Eles me ligaram e disseram para mim que eles não tinham prendido tão bem o sofá e que na Dorival o sofá saiu rolando. E eu, inocente, acreditei, achei que tinha acontecido mesmo, né? Como se tivesse a possibilidade do sofá permanecer intacto, né? Depois disso. E chegou aquele sofá e foi dos maiores impactos assim que eu tive em relação à satisfação, porque eu aproveitei algumas horas, eu sentei nele, alguns dias até, e de repente eu queria outras coisas. O tempo inteiro eu falei que era o que eu precisava para ficar feliz com a minha casa. E foi chegar aquele sofá e eu percebi que ainda faltava algo. E o Senhor começou a ministrar comigo, falar comigo sobre a satisfação nele. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de eu entrar na satisfação, eu quero compartilhar com vocês o que a insatisfação gera. Então, eu convido vocês a abrir a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 8. E o primeiro ponto que eu vou falar é que a insatisfação, ela gera um distanciamento da vontade de Deus. Muitos vivem inquietos, muitos vivem frustrados e insatisfeitos. Amém? Versículo 5. E disseram-lhe, eis que já está velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado,
para eu não reinar sobre eles. Conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que eu os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram e a outros deuses serviram. Assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz. Porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Até aqui. O povo, ele estava insatisfeito. E isso leva eles a rejeitar o governo direto de Deus por um sistema humano de liderança. Isso demonstra desconfiança e um desejo de ser como o mundo ao redor. Ali no versículo 5 diz assim, o final do versículo: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Um desejo de ser como o mundo ao redor. Quando a gente vai analisar os primeiros versículos, a gente nem percebe, né, que teria algo de errado com o fato deles desejarem um rei. Afinal, no versículo 1, fala que Samuel estava velho e que ele tinha constituído os filhos dele como juízes. Entretanto, eles não tinham um coração reto diante de Deus. Eles se inclinaram à avareza, eles aceitaram o suborno. Então, diante dessa situação, era legítimo o povo desejar ter uma referência de liderança. Afinal, Samuel estava velho. Mas não era isso que o Senhor tinha para eles. Vocês percebem o quanto a insatisfação ela vem de uma maneira sutil? Muitas vezes a gente nem percebe. Mesmo diante de todos os alertas, porque se a gente continuar lendo ali o capítulo, ele vai falar sobre alguns alertas que o Senhor pediu para que Samuel desse ao povo. Que eles teriam um rei, mas que teriam algumas consequências. Primeiro, tomaria os filhos para servirem aos seus exércitos e como oficiais. Tomaria as filhas para serem perfumistas e cozinheiras e padeiras. Tomaria as melhores terras, campos e vinhas para dar aos seus servos. Cobraria impostos sobre as colheitas e rebanhos. Tomaria servos e animais para o seu próprio uso. Oprimiria o povo, tornando-o como servos. O povo clamaria por alívio, mas o Senhor não responderia naquele dia. Essas foram as consequências ditas, e mesmo assim o povo escolheu. Todos nós temos esse direito de escolher. Essa história ela é um claro exemplo de insatisfação com Deus. E na sequência, a gente vê que Saul foi escolhido como rei, mas infelizmente o final dele não foi muito feliz, porque ele não se satisfez com a presença e a direção do Senhor. Quando nós não conseguimos encontrar satisfação no Senhor, nós corremos um sério risco de nos distanciarmos da vontade dele, buscando em outros lugares. Ao nos colocarmos no lugar do povo, nós podemos até mesmo achar que estamos distante disso acontecer, mas isso não é uma verdade. Nós rejeitamos a liderança do Senhor quando não aceitamos a vontade dele, quando duvidamos. Eu contei no início para vocês, né, que quando eu recebi esse convite, eu disse que eu não ia duvidar, mas eu acabei duvidando. Se eu tivesse acreditado nessa dúvida, eu estaria sendo desobediente e eu estaria rejeitando a vontade de Deus. Quando não somos obedientes, nós estamos indo contra a direção do Senhor. Isso é rejeitar o governo de Deus. É se distanciar da vontade. E quantas vezes aqui, diante das direções que o Senhor nos dá, nós ficamos com medo e ficamos questionando, não confiando na estação e no propósito que Ele nos colocou. Vivemos um ciclo sem fim de uma busca por um sentimento, ao invés de sermos satisfeitos unicamente com a presença e a glória do Senhor. A insatisfação, ela muitas vezes nasce do orgulho, da ingratidão, da comparação com os outros. Cuidado com a insatisfação. O segundo ponto que a insatisfação nos leva é o abandono do propósito. Vamos abrir lá em Juízes, no capítulo 13. Versículo 1.
Amém? Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Versículo 24. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão, e ele cresceu e o Senhor o abençoou. Até aqui. Sansão é a clássica história de EBD, né? Quem aqui frequentava a escola bíblica dominical? Então, essa história a gente ouvia bastante. Inclusive, tinha uma música que a gente cantava nas turminhas de criança, né? Que era uma competição entre os meninos e as meninas. Que as meninas diziam assim: queria ser como Esther. E os meninos falavam: e eu como Sansão. E daí as meninas: Esther era boa e fiel. E os meninos: Sansão era forte e valente. E a gente ficava gritando, né? Fazendo a competição, quem cantava mais alto. A história de Sansão, então, ela nos mostra um homem, uma criança, um menino que foi escolhido antes mesmo de nascer, para libertar Israel dos filisteus. Ele foi consagrado como nazireu, que significava que ele deveria viver separado para Deus, seguindo algumas regras específicas, dentre elas, né, que ele não poderia cortar o cabelo. Ele tinha uma força extraordinária, que vinha de Deus e estava ligada com o seu cabelo. Ao longo da sua vida, Sansão realizou alguns feitos impressionantes, como ele matou um leão com as próprias mãos, derrotou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, arrancou os portões de uma cidade. Impressionante mesmo, né? No entanto, ele era impulsivo e ele tomou algumas decisões baseadas nas paixões, quando ele se envolveu com mulheres filisteias, especialmente com Dalila, que o trai e acaba sendo a sua ruína. Em Juízes 16, diz assim, versículo 4. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Então, que grande proposta, né? Sansão, ele já começou errado, se envolvendo com mulheres que não eram do povo dele, que era do povo que oprimia o povo dele. E Dalila vê uma oportunidade. E ela faz isso mesmo. Ela se aproxima de Sansão, aproveitando que ele estava apaixonado por ela, e começa a questioná-lo sobre onde vinha a força dele. E ele engana ela. 3 vezes ele diz que a força dele primeiro vem se ele fosse amarrado com 7 tiras de couro ainda úmidas, assim ele perderia a força dele. E ela faz isso e não acontece, ele permanece forte. A segunda vez ele diz que se ele fosse amarrado com cordas novas, jamais usadas, ele perderia a força dele. E ela tenta, isso não acontece. E a terceira vez ele fala que se as tranças dele fossem tecidas no tear e fixadas com estanca, que é como se fossem envolvidas num tecido, assim ele perderia a força. E ela faz isso e ele arranca aquilo das tranças dele e ele não perde a força. E ela acaba pegando pesado com ele, né? No versículo 15 diz assim: então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim?
essa é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Ele então acaba revelando o segredo da sua força e é traído. Versículo 19, então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. 20, então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Outra versão diz assim no final: porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão, ele perde o seu poder, ele é preso, ele é humilhado, ele fica cego, eles arrancam os olhos dele, mas o mais importante ele perde, que é a presença do Senhor. Sansão, ele havia abandonado o propósito. Ele tinha sido feito para libertar. Esse era o propósito da vida dele, essa era a missão da vida dele. O Senhor colocou ele, uma mãe que não podia ter filho, estéril, gerou um filho com um propósito. E Sansão, ele acaba abandonando o propósito. Ele havia se entregado a uma inimiga e estava sem o discernimento do Espírito. Eu confesso que sempre quando eu leio essa história, eu fico pensando como é que ele não percebeu. Se tudo que ele dizia, ela ia lá e fazia, e ele via aquilo, como ele não se deu conta que ela estava contra ele? O fato é que Sansão estava com os olhos encobertos e não percebeu que havia se afastado tanto que o Espírito do Senhor já não estava mais com ele. Ele havia revelado o segredo do seu voto a uma inimiga e ele rompeu a sua consagração a Deus. E com isso ele perdeu a presença de Deus e o propósito divino que o sustentava. Cuidado! A insatisfação, ela pode te levar ao abandono do propósito, porque ela te coloca no centro. O que eu sinto, o que eu desejo, o que eu quero mudar, como eu quero mudar, quando eu quero mudar, ao contrário de uma vida dedicada ao Senhor, que é o que Ele quer, como Ele quer, quando Ele fará. A insatisfação, ela é uma busca pelas paixões. Ela pode te fazer perder o propósito de uma maneira sutil, assim como aconteceu com Sansão. Pode me levar a pensar que nesse momento eu preciso me concentrar na minha carreira e por isso eu não tenho tempo para Deus. Pode até te levar a pensar: eu preciso me dedicar à minha família, que é algo legítimo, o Senhor se agrada, mas quando isso se torna o centro da tua vida, tu vai perceber que tu não vai conseguir sustentar. A insatisfação, ela vem de uma maneira sutil. E sem propósito não há direção. Sem propósito não há direção. Sansão, ele havia perdido o propósito e por isso ele não caminhou em direção àquilo que o Senhor tinha estabelecido para ele. O terceiro ponto que eu quero falar sobre a insatisfação é que ela te leva a um vazio e uma busca constante por algo que é insaciável. E eu quero falar sobre Salomão. Salomão, ele começou muito bem. Filho de Davi, escolhido por Deus para ser rei. Recebeu uma sabedoria divina. Vocês lembram da história? Que ele podia escolher qualquer coisa que ele quisesse. E ele escolheu ser sábio, ter sabedoria. E ele tinha uma sabedoria divina. Ele construiu o templo do Senhor, mas com o tempo ele se desviou, buscando a satisfação em riqueza, mulheres, poder, conhecimento, mas nada disso preencheu. Em 1 Reis 11:4 diz assim: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o de Davi seu pai. Eclesiastes 2:10 e 11.
Nada neguei aos meus olhos, nem privei o coração de alegria nenhuma. Contudo, quando considerei tudo que as minhas mãos tinham feito, tudo era vaidade, correr atrás do vento. O próprio Salomão reconhece que ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha vivido era vaidade, era correr atrás do vento. Salomão, ele mostra que mesmo com tudo aos seus pés, ele tinha riqueza, ele tinha poder, ele tinha sabedoria. Mesmo tendo tudo aos seus pés, ele se vê insatisfeito, insaciável e o pior, longe de Deus. Eu quero te dizer aqui que mesmo que tu conquiste tudo aquilo que tu almeja, se o Senhor não estiver no barco, tu não será feliz, tu não terá a satisfação plena e completa. A insatisfação nos dias de hoje, ela é uma das maiores armadilhas espirituais. Ela surge quando a gente tira os olhos do Senhor. Quando começamos a buscar as realizações em coisas passageiras, como bens, status, relacionamentos, aparência, profissão, entre outros. Nós buscamos consolo em comparações constantes para me sentir melhor, então eu posso ser melhor do que o outro. Ou para mim extrair o melhor de mim, eu me sinto menor que o outro e eu vou buscar constantemente algo que é insaciável. Em comida, em passatempo, compras, vícios, são tantas coisas que muitas vezes nós colocamos a nossa energia e a nossa fé para se sentir satisfeito. Ao invés da gente buscar isso na oração, na palavra, no louvor, em contemplar a presença do Senhor, nós muitas vezes negociamos e até rejeitamos alguns princípios bíblicos em troca de ideologias, promessas, satisfação imediata. E isso acaba nos levando a uma vida constante de insatisfação. Mas a verdade é que nós fomos criados para algo maior, ou melhor, para alguém maior. Mas como é viver então uma vida de satisfação no Senhor? A primeira coisa que eu quero te dizer é permanecer em Cristo. Davi foi um homem considerado com um coração segundo ao Senhor, ao do Senhor. Em Atos 13:22 diz assim: mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Fará tudo o que for da minha vontade. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não pecou, não porque ele não cometeu erros, ou por não ter abusado em nenhum momento do seu poder como rei. Não foi por causa disso. Foi porque ele permaneceu no Senhor. Mesmo diante aos erros, mesmo diante às tribulações, mesmo diante a pecados, ele permaneceu no Senhor. E isso transparece nos Salmos que ele escreveu. Mesmo em crise, em perseguições, em quedas, Davi, ele desejava mais a presença de Deus do que vitórias, do que riquezas. A satisfação de Davi estava em quem Deus era e não naquilo que ele podia dar. Salmos 63:1 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Um desejo profundo por Deus. Ele compara esse desejo com o Senhor por busca por água em meio a um deserto, intensa, vital, urgente. Ele mostra que Deus era o bem mais precioso. Tanto quanto nós precisamos de água para viver, é dessa forma que Davi, ele revela o desejo pelo Senhor. Davi, ele não fala de um Deus distante. O início do versículo já diz, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Davi, ele vivia uma vida de relacionamento e intimidade.
não era um Deus distante, era um Deus perto, um Deus íntimo. Tudo existe para Deus, inclusive nossa vida só encontra sentido pleno nele. Salmos 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra as delícias perpetuamente. O prazer eterno está em Deus. Nós fomos criados para contemplar a glória de Deus, para desfrutar da sua presença. A satisfação, ela vem do Senhor. Nele nós vamos encontrar o descanso e a alegria eterna. Salmos 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, clareza sobre o que realmente importa. Davi começa, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ele sabia aquilo que ele queria. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ele reconhece que o templo é um lugar de sabedoria e direção. Contemplar a beleza do Senhor, estar na casa do Senhor é um sinônimo de desfrutar da comunhão com Ele. Um desejo profundo de intimidade constante com Deus. Estar na presença todos os dias. Davi, ele encontrava plenitude no Senhor e não nas circunstâncias. Ele encontrava prazer em contemplar a presença do Senhor, encontrando a verdadeira e duradoura satisfação. Não aquela satisfação que a gente está acostumado a buscar, que são prazeres imediatos, um sentimento que surge. Não é essa satisfação. É uma satisfação duradoura. A satisfação de Davi estava em quem Deus era e não naquilo que ele podia dar. E eu não estou dizendo aqui que tu precisa viver uma vida de contentamento medíocre. Não é isso. Lá em Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis significa não se adaptar com os padrões, não se acostumar com os valores que o mundo prega, não pensar como o mundo pensa, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Deus, Ele espera que a gente invista os recursos que Ele nos confiou. O nosso tempo, os nossos talentos, o dinheiro que nós temos nas coisas que são duradouras. Em Mateus 6, 21 e 22 diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Eu vou transformar num ditado popular. Me digas aonde está o teu tesouro, que eu te direi onde está o teu coração. O versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O contentamento, a satisfação, ele não depende de circunstâncias externas. É uma postura do coração que confia na soberania e bondade de Deus. Independente de onde você estiver, em qual estação da vida que você passar, você só será satisfeito por completo com Jesus, experimentando essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém?
Vocês desejam viver uma vida de satisfação completa no Senhor? Isso só é possível através de uma vida que permanece no Senhor, que confia que Jesus traz paz em qualquer circunstância, que vive para Jesus e tem propósito e identidade no Senhor. Tem uma frase de John Piper que eu peguei aqui que diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. O coração humano, ele tem fome da eternidade. E só o eterno que pode preenchê-lo. Nenhuma conquista nessa terra, mesmo que tu realmente alcance tudo que tu almeja, mesmo que tu sinta muitas satisfações nessa terra, muitas alegrias, a única coisa que vai te saciar por completo é a presença do Senhor. Só a presença do Senhor é capaz de preencher todo o vazio da nossa alma. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé já. E nesse momento eu quero que vocês voltem os olhos para aquele que te criou. Que vocês olhem para aquele que nos criou, para o Senhor, aquele que é o Salvador da nossa vida, aquele que tem preparado uma eternidade. Em Deus a plenitude de alegria e descanso. A satisfação verdadeira, ela não é um sentimento passageiro, mas é um estado de alma em paz com seu Criador. A satisfação verdadeira não é um sentimento passageiro, mas um estado de alma em paz com o seu Criador.